Olá, bom dia, amigos. Estamos todos prontos para mais um dia de reflexões em torno do livro Eu Escolho Ser Feliz, de Rossando Kingsley. Nesta manhã, vamos continuar falando sobre o medo. E quando comecei, a refletir sobre o tema, deste capítulo, me lembrei de um presente que recebi de uma prima querida no ano passado, Maria José Escárdua, que ela me mandou esse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro, mostra um pouco da experiência que a Brené Brown tem com a questão da vulnerabilidade. E ela, como palestrante, uma pessoa que está muito, envolvida com pesquisas relacionadas à vulnerabilidade, ela conta que certa feita fez uma pergunta numa plateia, uma plateia que era basicamente constituída de voluntários de um estudo que ela tinha feito. E ela fez a seguinte pergunta: quais eram as experiências que faziam com que eles se sentissem mais vulneráveis? E, para sua surpresa, ao invés das pessoas dizerem assim, o que me deixa mais vulnerável é que eu esteja num momento, por exemplo, de tristeza ou de ansiedade, ou quando tem aquele momento de pressão no trabalho, alguma coisa do tipo. Mas não, apareceu ali para ela alegria. Então, observem só algumas das coisas que foram citadas pelos participantes. Alguém disse assim: olhar para meus filhos dormindo. Outra pessoa falou: admitir como eu amo minha esposa, o meu marido. O outro disse: reconhecer como eu melhorei. Outro disse assim: eu fico muito vulnerável porque eu amo o meu emprego. Outro disse assim: passar alguns dias com os meus pais. Outros falarem: observar meus pais brincarem com os meus filhos. Também apareceram coisas do tipo: a minha gravidez, a minha promoção no trabalho, o quanto eu me sinto feliz, o quanto eu estou apaixonado. Então, ela ficou refletindo por quê, que as pessoas associam muito essa questão da vulnerabilidade, desse medo, com a alegria. A verdade é que ela diz que nós vivemos numa cultura de profunda escassez, que faz com que a gente nunca se sinta seguro, ou certos o bastante. E diante disso, a nossa alegria, muitas vezes, ela vai parecer uma farsa. Então, a gente acorda de manhã e pensa assim: poxa, tá tudo bem, o trabalho tá bem, as coisas estão andando, todos na família estão com saúde, felizmente, apesar dessa pandemia, tá todo mundo aqui bem. A nossa casa ainda está de pé, a gente tem um teto ainda para morar, a gente tem alimento, eu estou me sentindo bem. E aí a pessoa, ao invés de agradecer por isso, ela diz assim: mas que droga, isso é ruim, porque em breve alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é como se a gente ficasse ali à espreita, esperando que alguma coisa ruim acontecesse. E esse tipo de pensamento faz com que, diante das diversas situações da vida, a gente fique sempre esperando alguma coisa negativa. E aí ela conta que uma vez encontrou, em uma de suas palestras, um senhor de 60 anos, que disse mais ou menos assim, na faixa dos 60 anos, que chegou para ela e disse assim: olha, eu passei a minha vida inteira achando que a melhor forma de conduzir a minha vida era esperar sempre o pior. Porque aí, com isso, eu estaria preparado para os momentos difíceis e desfrutaria os momentos bons. Aí, a vida fez uma coisa comigo, fez uma pegadinha. Sofri um acidente de carro em que a minha esposa faleceu. E aí eu percebi que esse pensamento não me ajudou em nada, em nada.
Ainda sofro todos os dias pelos momentos maravilhosos que eu vivenciei. E aí ele coloca assim, que a partir daquela experiência dolorosa, ele passou a ter um olhar diferente diante da vida, que o compromisso que ele assumiu com ele próprio e com a esposa já falecida, era aproveitar ao máximo todos os momentos da vida presente. E aí ele disse assim: durante muito tempo ela me criticou por esse meu comportamento, e hoje tudo o que eu queria era que ela estivesse aqui e agora, para ver que eu aprendi a fazer isso, a viver esse momento, né, presente. Então, a gente vai ver que a gente se entregar à vida, né, em plenitude, requer que a gente aceite a nossa vulnerabilidade. Né? A gente precisa entender que nem sempre a gente vai estar certo, que nem sempre a gente vai ter os elementos bons. Então, aquela coisa que diz assim, tem gente que fala assim, mas eu amo tanto os meus filhos que chega a doer. E aí, no fundo, você quando fala isso, dá aquele medo, porque você fala assim, gente, eu não posso perdê-los. Mas então, por que, ao invés disso, a gente substituir esse pensamento de medo, né? Então, a verdade é que a gente tenta, muitas vezes, vencer a vulnerabilidade à força. A gente não quer nunca ser surpreendido pela dor, porque a gente acha que, né, a dor é algo só, a gente só olha sempre para a dor naquela conotação muito negativa, a gente não entende a dor na proposta pedagógica ainda. Então, como a gente saiba que essa questão, né, que a gente está sempre querendo ensaiar a tragédia na nossa vida, né, a gente acaba isso acaba sendo um reflexo da nossa fuga, né, da vulnerabilidade, de aceitar os medos que nós temos. E isso faz com que nós sejamos aquele tipo de pessoa que queira sempre estar fugindo daquilo que é incerto, do risco e também da exposição emocional da alegria. Inconscientemente, a gente se priva mais dos momentos de alegria porque a gente não vivencia os nossos medos. E aí, diante disso, a gente chega no capítulo de hoje, né, que é do livro Eu Escolho Ser Feliz, onde o Rossandro, ele nos faz essa reflexão mostrando que o medo, ele também pode ser bom. Né? E dentro de uma perspectiva muito parecida com isso que a Brené Brown traz, né? Que a gente precisa reconhecer os nossos medos, a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa ter uma vida mais plena. Então, o medo também é bom. Ai, gente, mas ter medo é bom? Vamos entender isso, né? Então, Rossandro inicia o capítulo dizendo assim: se a gente já teve, né, curiosidade de perguntar se o mundo está, assim, espera que eu estava no capítulo errado. Então, olha só, ele começa a perguntar assim, se a gente acha que o medo, ele é sempre ruim, né? E aí ele coloca que sempre que nós lidamos com o medo, a gente se pergunta, até que ponto o medo é sadio e quando o medo se torna algo patológico, né? Quando isso pode ser uma questão que precisa com que a pessoa busque um suporte, busque, né, uma ajuda. E ele questiona assim, tem pessoas que parecem que não têm medo de nada, né? Tem gente que a gente olha assim e fala, meu Deus, mas aquele fulano não tem medo de nada, né? Vai. Mas será que é prudente jamais ter medo de nada? Né? O medo, gente, é um sentimento que ele é importante que a gente tenha. Tem a ver com o nosso instinto de conservação, né? O instinto de preservação. E a questão central, ela não é se a gente tem ou se a gente não tem medo, mas a intensidade desse medo na nossa vida. Se a gente não tem medo, por exemplo, de atravessar a rua, a gente pode ser atropelado. Então, isso é autocuidado, né? A gente olhar para os dois lados, a gente olhar. Se a gente não tem medo do fogo, a gente pode se queimar. Então, o medo, ele nos dá prudência.
né? E até aí, ele é um medo que ele é desejável, ele é saudável e ele é necessário. Agora, quando ele passa disso, ele pode ser, né, paralisante, desestimulante e pode até mesmo afetar a nossa autoestima, né? Pode comprometer a nossa postura diante da vida e até mesmo fazer com que a gente não consiga perceber todo o potencial que nós temos. A partir daí, faz-se necessário pensar em como a gente vai traçar estratégias para a gente conseguir vencer os nossos medos. Mas para isso tem uma coisa que é muito importante e vital. A gente deve assumir que tem medo. A gente precisa, né? É claro, falar que tem medo. Ver, olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo da forma como as pessoas vão reagir, eu tenho medo, medos concretos, eu tenho medo de altura, eu tenho medo. E a gente precisa entender que todos nós vamos ter medos, né? E aí, o que o Rossandro nos adverte é que nós não tenhamos medo de ter medo, porque a gente fica querendo ser mais forte do que a gente realmente é, e muitas vezes isso vai nos levar a situações de risco ou situações vexatórias. E ele compartilha conosco, neste capítulo, uma experiência própria. Ele diz assim: eu, por exemplo, tenho medo de altura. E ele diz que às vezes chega no parapeito de um prédio e ele não sente uma sensação confortável ao olhar para baixo. Então ele evita, né, ficar olhando do parapeito, né? E como isso é uma coisa assim, ele não vive disso, né? Ele não é um trabalhador que tenha que ficar um operário que tenha que ficar pendurado em andaimes na altura de prédio para trabalhar. Ele não faz parapente, ele não pula de paraquedas. Então, como se trata de um medo, de algo que não requer dele muitos desafios, ele diz que pode continuar tendo esse tipo de medo, porque isso não vai atrapalhar a vida dele. Mas tem uma outra questão que atrapalha, que é o medo de avião. E aí eu lembrei até daquela música, né? Foi por medo de avião. Muita gente tem, né, questões quando voa. E ele diz o seguinte: ele vive viajando. Então, se ele mantiver esse medo de avião, isso aí sim seria uma tortura para ele, impactaria demais na profissão. Então, ele começou a fazer o quê? Não, esse tipo de medo aqui afeta a minha vida, então eu vou começar a trabalhar esse medo. Então, a primeira reação dele foi imaginar assim: olha, eu não controlo o avião. Então, ele começou a perceber: olha, como é que eu posso trabalhar esse medo? Primeira coisa, eu não tenho como controlar o avião. Não controlo a gravidade, eu não sou piloto. Então, nesse caso, o medo dele não vai fazer a mínima diferença em relação ao voo, né? Se o voo vai ser melhor, se vai ser pior, como é que vai ser. Então, nada disso vai ter impacto nenhum. E aí, ele traz uma frase que é assim maravilhosa, em que ele diz assim, ó: é quando você entende que em muitos momentos da vida é preciso se entregar. E aí eu lembro, né, até de uma experiência própria. A Lúcia, né, que sempre nos assiste, amiga querida de Governador Valadares, as primeiras vezes que eu fui para Valadares, a gente foi num voo que era um avião pequeno, daqueles de 50 lugares, e turbohélice e tal, e aí ia fazendo aquele barulhão, a gente ganhava até fone de ouvido para colocar, para não ficar ouvindo o barulho. E eu nunca tinha viajado num avião daquele. E eu lembro que a minha primeira experiência foi assim: meu Deus, eu estou aqui nesse voo. E teve um momento que a gente pegou tanta turbulência, mais ou menos na altura de Juiz de Fora, que tinha um rapaz do meu lado, e eu, como falo muito, né, eu já sento os lugares fazendo amizade. Parece que eu atraio gente. Eu digo assim: se eu vou pegar um ônibus, numa viagem de Nova Iguaçu ao Rio de Janeiro, eu sei a vida do meu companheiro de viagem o tempo todo, porque eu falo muito e sempre encontro pessoas que gostam de conversar como eu. E nesse caso eu comecei a bater papo com um rapaz que estava lá, dele falando, né, que ele trabalhava, que ele ia sempre para Macaé, e que morava em Governador Valadares, mas como ele ficava, né, 15 dias aqui, 15 dias lá, ele conseguia ir e tal, que ele pegava aquele voo sempre, que eu não ficasse apreensiva com aquilo, com o barulho. E a gente conversando, e quando chegou nessa turbulência em Juiz de Fora, teve uma hora que ele fez o sinal da cruz. Aí quando eu fiz, eu falei assim: meu Deus, se esse rapaz que vem sempre nesse voo já está fazendo o sinal da cruz, é porque a coisa está feia.
E aí eu falei, meu, como é que vai ser isso? Mas deu tudo certo, tô aqui, né? Cheguei lá na Lúcia e tudo. E aí essas experiências indo lá para a Lúcia me fizeram passar por outras tantas experiências que me fizeram também trabalhar esse meu medo. Eu passei por uma outra situação que eu tive que usar bem esse autocontrole. Tinha mudado a chefia do meu laboratório e o meu chefe, né, que inclusive é o meu atual chefe, a gente estava começando a trabalhar junto, a se conhecer, e aí ele falou, Roberto, estou precisando que você faça uma viagem para representar o nosso projeto no exterior, e eu quero que você vá para a Holanda apresentar os dados do projeto, então você tem que estar lá tal dia e tal. E aí, eu com o filho pequeno, tal, aquela agenda super corrida, né? Eu falei, não, tem que ir lá representar bem o laboratório, né? Até para que meu chefe tenha confiança no meu trabalho. E fiz, montei a apresentação, estudei toda a parte que eu tinha que falar, as partes do projeto que eram responsabilidade do grupo dele, que eu não tinha tanto domínio, me preparei muito para aquilo e entrei no voo da KLM para ir. O que acontece? Depois de 3 horas e meia de viagem, eu já tinha jantado, já estava assistindo filme, já estava coberta, me preparando para dormir. Vem a notícia. Precisaremos retornar para o Rio de Janeiro. Temos uma pane em uma das turbinas. Imagine o pânico que se instalou no avião. Pane em uma das turbinas. As pessoas não, imagina, pane em turbina, vamos cair, né? E aí eu falei, gente, eu tô aqui alimentada, coberta, né? Tenho a minha cobertinha aqui, deitada já, preparando para o meu sono da noite. Acabei de ver meu filme. Eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu me desespero, porque certamente vou ter que viajar mais 3 horas e meia para voltar para o Rio. Não vou conseguir chegar na Holanda a tempo de apresentar o projeto, né? Já vou começar mal com o meu chefe. E não sei, se eu for morrer, que eu posso fazer alguma coisa para ser diferente. Já estou aqui na altura, eu consigo pilotar o avião, eu consigo consertar a turbina. Está fora do meu controle. O que eu fiz? Fiz uma oração. É real, gente, isso é real, isso aconteceu de verdade. Quem convive comigo sabe. Porque as pessoas ficam rindo dessa história até hoje. Eu fiz uma oração, me cobri e falei, Deus, permita que, se for o meu momento, que eu vá em paz. Virei para o lado e dormi. E quando eu acordei, eu já estava chegando no Rio de Janeiro de novo. E aí, 6 horas da manhã, eu entrando em casa, minha filha, na hora para você estar na Holanda, eu falei, mãe, viajei 7 horas pelo espaço aéreo brasileiro só para poder fazer uma janta diferente, porque eu sou uma pessoa muito especial. Mas brincadeiras à parte, né? É um pouco assim, a gente precisa ir enfrentando os nossos medos. Eu tenho um medo que é muito concreto e que é pior do que o meu medo de avião, porque eu acho assim que eu não chego a ter um medo de avião e por isso eu consegui lidar bem até com essa situação desafiadora. Mas eu tenho, por exemplo, uma espécie de claustrofobia, eu não posso me sentir apertada, né? Eu não posso me sentir num local que eu não consiga perceber assim que eu possa sair rapidamente. Isso é uma questão que é difícil para mim. Mas eu tenho trabalhado. Então, por exemplo, quando eu voo, eu só fico no corredor. E as pessoas falam assim, mas o avião está fechado, como é que você vai? Eu falei, mas é um modo que eu aprendi a trabalhar esse meu medo. Então, tem momentos que a gente precisa se entregar e aí a gente vai encontrando formas, né, de como a gente vai trabalhar aquele medo que a gente tem. A gente não vai controlar todas as variáveis de todas as coisas. Então, assim, assumir que a gente tem medo é muito importante, né? E uma das estratégias é justamente a gente entender aquele nosso medo específico, né? E a gente ir aos poucos ali numa exposição gradativa, tentar se aproximar daquilo que nos provoca medo. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, mas que Rossandro coloca no livro, que é o medo de barata. Tem muita gente que tem fobia real de barata. Vê barata e fica assim. Eu tenho até uma amiga que faz experiências com barata, trabalha com barata e fica, meu Deus, deve ser. Mas porque está no nosso subconsciente que é um animal que nos leva, né, aquela ideia de sujeira, né, aquelas coisas. Então a gente fica assim, meu Deus. Então tem pessoas que têm medo, um pavor de barata. E aí, a primeira coisa que o Rossandro indica é a pessoa, por exemplo, ir no YouTube buscar vídeos sobre baratas.
ou na internet. Algo que seja controlável, que a hora que a gente ficasse bem agoniado, que a gente possa desligar. E aí, outra coisa que ele fala é comprar uma baratinha de plástico e olhar para essa baratinha de plástico. E eu até botei essa baratinha bonitinha aqui, ó, para a gente olhar a carinha dela simpática, né? E aí, ele fala, pegando essa baratinha de plástico, a gente coloca a baratinha de plástico sobre a gente, para sentir a textura, né? O que ele fala, para quem tem pânico, isso vai dar, assim, um arrepio, aquela sensação horrível, né? Mas ele diz que aos poucos e gradativamente, essas ações vão nos aproximando de algo que vai causando medo, fobia. Então, ele dá um exemplo aqui bastante concreto, mas que é algo que nós possamos ter um certo controle e que a gente possa trabalhar para vencer. Então, por exemplo, uma dona de casa que tem medo de barata. Imagine que durante o dia apareça uma barata em sua casa. Ela vai ficar o dia inteiro fugindo da barata? Então, ela precisa tomar uma atitude em relação àquela barata. Então, se ela tem fobia, ela precisa trabalhar em relação a esse medo, né? E aí ele fala de um outro medo também bastante frequente, que é o medo que as pessoas têm de falar em público. Tem gente que tem muito medo de falar em público, não só por não se colocar, mas também pela forma como os outros irão aceitar. A gente precisa estar muito aberto a isso, né? Eu chamei uma pessoa certa vez para fazer uma palestra, né, numa instituição que eu frequento, e a pessoa no dia teve um problema, não pôde comparecer, e nesse dia estava muito enrolada para substituir. Então eu contactei uma terceira pessoa para fazer no lugar, e a terceira pessoa falou: "Poxa, mas eu não vou ter tempo para preparar nada". Eu falei: "Olha, vai com coração, leveza". E aí foi uma das melhores palestras que essa terceira pessoa já fez, sabe? Aquela palestra assim, de no final você fala: "Nossa, você hoje trouxe o conteúdo de uma forma maravilhosa", todos elogiando muito no final. E aí essa terceira pessoa depois me procurou e me confidenciou o seguinte, disse assim: "Olha, eu às vezes fico tão ansioso quando eu tenho que falar em público, eu fico tão preocupada em como as pessoas vão reagir, em como elas vão, que eu tenho sempre a sensação que eu fico muito travado nas minhas falas, enquanto quando eu vou falar, assim". E hoje foi libertador para mim, porque eu não tinha a menor pressão de ser perfeito, porque eu tinha que falar. Era isso ou isso, eu não deu tempo de eu ficar pensando muito e a coisa aconteceu. E ele falou assim: "Acho que eu vou fazer isso mais vezes, né, eu vou me permitir esse ato, né, porque foi maravilhoso realmente". E aí o que o Rossandro diz é que pessoas que têm medo de falar em público, que precisam, né, disso no seu ambiente profissional, né, em quaisquer áreas, que podem realizar esquemas de treinamento mesmo, né. Primeiro é o uso do espelho, treinar, falar na frente do espelho. E outra coisa que ele diz é, tem hoje umas coisas que as pessoas ligam no YouTube, que são, eu nem sabia que isso existia, mas ele colocou aqui no livro, né? Que ele diz que tem vídeos no YouTube mostrando várias pessoas em um auditório olhando para você. E aí a gente pode ligar esses vídeos e ficar falando para essas pessoas, porque isso nos dá uma sensação como se nós estivéssemos em público realmente falando, e aí isso vai estimular que a gente fale não só para a gente mesmo, mas também para um público que esteja nos observando. Então ele diz, é uma exposição virtual, né? Mas a gente está se expondo. Então, vencida essa etapa, ele diz: a gente pode convidar um parente, um amigo e começar a falar para ele. Desse modo, gradativamente, a gente vai se aproximando daquelas coisas que nos paralisam e que nos dão medo. E o falar em público traz ainda uma outra questão, né? Que é a forma como as outras pessoas vão receber. Eu lembro que eu comecei a fazer palestras na instituição espírita que eu frequento, muito nova, e eu tinha muita dificuldade de controlar o meu emocional, porque os textos, muitas vezes me emocionavam muito, né, eu conseguia entrar numa conexão, haviam alguns textos e tudo que me deixavam profundamente emocionada. Então, em muitas palestras, eu via mesmo no final, assim, eu me emocionava a ponto de lágrimas descerem.
E uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ah, é horrível quando o palestrante chora na palestra". E aí eu falei: "Ai meu Deus, eu preciso mudar isso". Então, tem gente que diante dessa crítica, né, poderia paralisar e falar: "Eu nunca mais vou falar nada na minha vida para ninguém". Mas eu costumo brincar que, se tem talvez uma coisa que eu tenha aprendido na vida, é que a crítica é para a gente progredir, para a gente mudar. Então guardei o que é bom e eu falei: "Não, vou me esforçar mais para não ter tanta emoção no final". E vou continuar, porque, esse é um trabalho que, antes de mais nada, me faz bem, porque me faz ter disciplina para o estudo, me faz organizar minha mente, me faz refletir sobre a minha própria vida. E eu sei que tem muita gente também que gosta de ouvir, né, então é uma troca que a gente tem esse momento, então eu vou me esforçar e vou continuar. Mas as pessoas têm medo, muitas vezes, desse ato de começar a falar em público. Eu já tive situações, por exemplo, de pessoas que começaram, a gente falou: "Vamos começar a fazer a palestra pouco", pessoas que têm até bom conteúdo, e aí a pessoa começa a falar e diz assim: "Ah, mas fulano me chamou num canto lá, disse que eu fui muito básica ou que eu fiz". Eu falo: "Não, vai aos poucos melhorando, mas não desista, continue, siga", né. E é isso, e a vida é isso, né, a gente tem que acreditar, né. Meu pai dizia sempre assim: "Sorte tem quem acredita nela". Então é um pouco aquilo, a gente precisa aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos, enfrentá-los em realidade e caminhar. A gente não pode permitir que esses medos nos paralisem e nos estacionem, né. E aí, outra dica que o Rossandro dá é isso, que a gente possa olhar para essas pessoas que parecem não ter medo de nada, que todo mundo, né, conhece alguém assim que vai, tipo, e a gente pode criar uma espécie de modelagem, né, que a gente, por exemplo, se a gente tem, eu, por exemplo, tenho grande dificuldade na área de esportes, eu começo tudo e paro. E alguns esportes eu olho assim e falo: "Gente, que lindo que essa pessoa consegue fazer isso". Mas ao invés de ficar só no que lindo, que eu possa olhar aquilo e trazer como modelo e falar assim: "Poxa, eu queria tanto ser capaz, né, de pular lá de parapente, mas eu tenho tanto medo". Então eu vou conversar com as pessoas que fazem isso, vou avaliar os riscos que são reais e aqueles riscos que possivelmente a minha mente cria. Eu vou ver como, né, se tem alguma chance de eu fazer tendo um suporte de algum instrutor. E isso, né, a gente conversar, né, a Rossandro coloca isso, ó, começa a conversar com a pessoa, pergunta se ela já passou pela experiência de sentir medo daquela coisa específica, e aí ele diz: "Isso se chama modelagem", que é o ato de se pautar em um modelo para, através dele, a gente conseguir a superação daquilo que a gente teme. Olha que bacana, né. E uma coisa que ele traz é que algo que as pessoas, né, que têm medo, bem como aquelas que sofrem de certos distúrbios emocionais fazem e que as atrapalha sobremaneira, é nutrir um diálogo interno muito intenso. Então, é aquela coisa, né, vamos lembrar aquela conversa, né, com o palestrante, né, isso me lembrou muito quando eu li isso, aquele palestrante que eu comentei há pouco, né, que quando teve a oportunidade de fazer a palestra sem pensar muito, sem refletir no que ele ia falar, como seria aceito, que a palestra foi uma das mais perfeitas que eu já assisti até hoje, e ele diz isso, o Rossandro fala assim: "Gente, a gente conversa demais com a gente mesmo, e aí a gente começa a se perguntar 30.000 vezes se vai ou não fazer determinada coisa. Isso, por si só, já vai consumir tanto do nosso tempo, tanto da nossa energia, vai gerar tanta angústia, que vai desestimular qualquer atitude na menor tentativa. Então, é importante que a gente, em alguns momentos, a gente cesse esse diálogo interno, né. A gente vai fazer, pronto, tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer. Não adianta a gente ficar se questionando, porque isso vai apenas o quê? Reforçar o nosso medo, né. Então, assim, a gente precisa ser capaz de ter clareza, né, dos nossos medos, das nossas angústias e vencê-los a todos, né. A gente precisa ser capaz desse descobrimento, né, desse conhecimento, dessa vivência que nos permite olhar para o nosso medo e enfrentar e falar: "Não, eu posso, ao pouco e pouco, melhorar", né. E aí ele faz uma reflexão final em que ele pergunta assim: das muitas vezes
que você achou que o seu projeto daria errado, quantas vezes deu errado de fato? Quantas vezes foi apenas um pensamento que a gente acreditou? E aí ele coloca assim: você pensou assim, não vai dar certo comigo. E na verdade não aconteceu, porque você ficou preso naquele pensamento. E aí ele diz: não acredite naquilo que você pensa. Nem sempre o que a gente pensa é o que vai acontecer. Pode ser apenas o fruto de um sentimento de medo, ou às vezes de uma infância em que você foi desestimulado ouvindo constantemente que você era incapaz e que haviam outras pessoas melhores do que você. Certamente, isso leva muita gente a menosprezar as suas próprias competências, acreditando que somente os outros são capazes. Mentira! Esqueça! Não tenha medo de ter medo. E não tenha medo, sobretudo, de superar o medo. E mais ainda, né? Eu ainda complemento essa fala do Rossandro dizendo assim: não tenhamos medo da vida, não tenhamos medo desses momentos, dessas oportunidades que a vida nos dá. Tem gente que se prende, que se trava, né? É quando a Brené Brown inicia lá falando das pessoas que têm medo dos momentos de alegria, que ficam sempre esperando o pior. Essas pessoas, elas cultivam em si uma ansiedade muito ruim, que faz muito mais mal do que bem. Então, que a gente possa olhar para a vida sem grandes expectativas, porque muita expectativa também normalmente frustra. A gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a gente tem como viver o hoje e viver esse hoje em plenitude. A gente tem como mudar, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar para a vida. E esse é um exercício que nós podemos realizar, porque isso a gente tem sob controle. É como o Rossandro coloca, a gente não vai ter o controle lá do avião, do mesmo controle da aeronave, mas eu tenho um controle sobre a minha vida, sobre o meu pensamento, sobre o meu comportamento, sobre a minha conduta. Então, que a gente possa olhar para a vida com coragem, com fé, com confiança, vibrando positividade. Mas não aquela positividade alienante, né, que nos faz ver todo bem. A gente já falou sobre isso aqui, mas aquela positividade que nos move e nos convida a sair da nossa zona de conforto e ir em busca de uma melhora que seja real e traga ainda mais alegria para a nossa vida. Vamos embora ser feliz, gente? Muita paz para todo mundo, uma boa quinta-feira, um bom final de semana, e eu espero vocês aqui na próxima terça-feira para que juntos nós possamos refletir sobre esse mundo que estamos vivendo, né? A gente vai refletir sobre o mundo. Será que ele está melhor ou ele está pior? O que vocês acham, hein? Vão pensando nisso. Terça-feira a gente se encontra aqui. Muita paz para todo mundo.